13 anos o projeto de extensão abolicionista Corpos Indóceis e Mentes Livres, um trabalho de arte e educação para as escritas literárias no Conjunto Penal Feminino do Complexo Penitenciário Lemos de Brito, na Bahia, onde construiu, junto com mulheres sentenciadas, a Biblioteca Mentes Livres em 2012, possibilitando, então, a remissão da pena pela leitura. É autora do livro Técnicas e Políticas de Si nas Margens, Literatura e Prisão no Brasil pós-Carandiru, coautora de Fotografias da Sociedade, Diálogos no Eixo Sul, organizadora de Traduzindo no Atlântico Negro, Cartas Náuticas Afrodiaspóricas para Travestis Literárias, em 2017, e do livro Traduzindo no Atlântico Negro, Dinâmicas Exuísticas em Rotas de Fuga e Performances de Religação Afroancestral, em 2023. Tradutora literária do livro de Coelho, Las Africanas, autora da plataforma atual, Nove Eguns da Companhia de UFA, organizadora do livro Firminas em Fuga, coletânea poética de mulheres encarceradas. Como autora convidada da FLIP em 2023, lançou o livro O Pacto de Bocapil, a cumplicidade silenciosa do feminegricídio de estados nas prisões. Participa do conselho editorial da editora Oguns, editora negra baseada em Salvador, onde nasceu e vive como filha de Oiá. Gostaria também de convidar a próxima palestrante, professora Tula Rafaela de Oliveira Pires, por favor. Professora Tula é doutora e mestre em Direito Constitucional e Teoria do Estado pela PUC do Rio de Janeiro, graduada em Direito também pela PUC, atualmente professora nos cursos de graduação e pós-graduação no Departamento de Direito da PUC-Rio, é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Direito Federal do IREMA, o Núcleo Interdisciplinar de Reflexão e Memória Afrodescendente, professora visitante no African Gender Institute, na Universidade de Cape Town, e cientista do nosso estado, é bolsista de produtividade pela série, coordenadora do Direito em Português, grupo de pesquisa em estudos latino-americanos e afrodiaspóricos, vinculado ao PPGD, aqui Rio, e ao NIREMA, associada de crioula, integrante dos conselhos da Anistia Internacional do Brasil e do Centro de Estudos em Segurança e Cidadania. Mulher preta de axé, mãe de Dandara e bailarina. Tem experiência nas áreas de direito constitucional, atuando principalmente nos seguintes temas: pensamento afrodiaspórico, racismo, mulheres negras, decolonialidade, teoria crítica da raça, direitos humanos e teoria do conhecimento. Boa mesa para todos. Bom dia a todas, todos e todes. Queria começar agradecendo a Glenda Cristina Valim de Mello e toda a comissão organizadora do evento pelo convite de mediar essa mesa, né, a toda a comissão de apoio também. Dizer que é um prazer dividir uma mesa com a Denise e com a Tula. Conhecendo o currículo e o trabalho de vocês, e tenho certeza que vai ser uma mesa muito prazerosa e de muito conhecimento. Cada palestrante vai ter 30 minutos, eu vou ser aquela mediadora que faz o papel chato, né, de ficar controlando o tempo, mas para que a gente possa garantir também um tempo de debate, né, e de troca. Então, vou passar inicialmente, né, para a nossa palestrante Denise Carrascosa, mais uma vez agradecendo muito a sua participação. Obrigada, meu bem. Gente, bom dia ainda ou bom meio-dia? Bom meio-dia, se for o caso. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui no Rio de Janeiro, numa universidade pública, conversando com vocês sobre um tema de fundamental importância para as nossas existências, não é? E agradeço a Glenda Mello, não é, que é a minha interlocutora, digamos, mais direta na organização do colóquio, mas também agradeço a todas as pessoas envolvidas nessa organização primorosa,
com pesquisadoras, pesquisadores que têm fundado conceitos que nos ajudam a cartografar os nossos desafios mais prementes. Em terceiro e último lugar, e não menos importante, muito pelo contrário, eu agradeço a oportunidade de estar nessa mesa, ao lado de uma intelectual, de uma ativista, de uma professora que eu admiro demais, que é Tula Pires, que é uma jurista, né, é uma constitucionalista e que, para nós, tem uma tremenda importância, né? Não apenas nessa discussão que a gente vai fazer hoje, mas vocês viram o currículo de Tula, o que é que ela faz. Em tudo que ela faz de forma brilhante. E aí eu vou puxar a sardinha para minha brasa, somos irmãs de Ansan. Então, epa, rei oiá. Com a filha de Iemanjá, está tudo maravilhoso, luminoso, e sigamos com esse tema difícil. Eu agradeço a vocês que estão aqui nesse momento. Eu quero mencionar a presença de uma colega minha da Universidade Federal, que é a professora Márcia Paraquete, e a gente faz parte de um núcleo de estudos, de pesquisa, de trabalho de extensão na Universidade Federal da Bahia, que é o NET Indiafro. Então, trabalhamos com as questões africanas, afrodiaspóricas, indígenas, e o núcleo está conectado com as mesas que estão acontecendo no colóquio e as pessoas estão assistindo. Então, houve uma discussão agora há pouco com a professora Aparecida Psorraja sobre a questão, e é bom, né, a gente fazer essa articulação entre as mesas, sobre a questão da obrigatoriedade do ensino, não é, da educação para as relações étnico-raciais, que vem sendo descumprida de forma vergonhosa pelas universidades públicas brasileiras. A UFBA, Universidade Federal da Bahia, vem descumprindo a lei desde que ela existe. E a professora Aparecida Ferreira nos informou que a Universidade Federal do Espírito Santo, Tula, é a que está, digamos assim, em primeiro lugar no país, tornando obrigatório esse componente, não é, para todos os cursos, não importa se é astrofísica, tá? E a UFBA, que se arrastou muito para fazer isso, acaba de implementar, né, a lei, não é, fazer valer essa lei em 2023, segundo nos informa também a professora Lívia Natália, lá nesse grupo nosso, NET Indiafro, que é professora de Teoria de Literatura, nossa colega no departamento. Bom, feito esse prólogo, de imediato, eu já vou começar aqui, passando os slides. Eu trouxe algumas provocações, Tula, para a gente dialogar. Eu não vou perder essa oportunidade de dialogar com Tula, dialogar com vocês sobre esse tema que nos foi proposto por Glenda Mello, Mulheres Encarceradas da Literatura ao Direito. Eu mesma passo, eu tenho esse poder aqui. Sou eu? Ok. Eu vi na minha frente, eu estou com controle. Uma mulher negra com controle na mão. Então, vamos usar, né? Não. Bom, eu vou fazer algumas provocações. Cada imagem é uma provocação, traz um conjunto de enunciados para pensarmos juntas, ok? Pensarmos juntos. Então, vão pensando se vocês concordam, se vocês discordam, e aí a gente vai querer perguntas, né, Tula? A gente vai conversar. O Estado carcerário precisa ser desmantelado em seu poder abusivo de definir segurança para mulheres negras, indígenas, pessoas trans, mulheres imigrantes, pessoas com deficiência, crianças, isto é, todas aquelas que correm os maiores riscos de sofrer violência de gênero e violência policial. O E aí é fundamental, porque existe uma intersecção entre as violências. Então, quando eu provoco o Estado carcerário precisa ser desmantelado, só aí temos dois desafios. Primeira pergunta, por que a gente está chamando o Estado-nação moderno de Estado carcerário? Não é? Esse Estado moderno que se autoproclama democrático, qual é a contranomeação que precisamos executar? Isso é um gesto de contranomeação. Nós estamos chamando esse Estado que se autoproclama Estado democrático de direito, estamos nos convocando a pensá-lo como Estado carcerário. E ali está posto que precisamos desmantelar o seu poder abusivo de definir o que quer que seja para esse Estado e seus agentes segurança pública.
Então, isso é um debate que envolve também linguagem. Este é um colóquio que coloca a linguagem no centro, não é, do problema. E essas definições que se dão no campo da linguagem, que normativizam os nossos comportamentos, o que é proibido, o que não é, e geram as nossas mentalidades e, portanto, as violências sociais derivadas. Se a gente pensa numa redefinição, a gente está deslocando e desmantelando não só linguagem, mas valores, princípios, normas, comportamentos, formas de perspectivismos em relação à realidade, que eu acho que talvez aqui tenhamos um consenso que não é de segurança para ninguém, né? Então, qual é a definição de segurança que temos? Porque exatamente este Estado, que a gente vai começar aqui a pensar como abusivo, como carcerário, ele unilateralmente e hierarquicamente define o que quer que seja a palavra segurança para todas essas comunidades mais vulneráveis, sujeitas ao abuso, à violência, inclusive policial. Eu que passo. Não. Como é que eu vou para frente? É o outro, né? Bom, a própria prisão e suas extensões sociais, como presença do Estado em nossas vidas, trabalham o modelo opressivo, misógino das relações íntimas abusivas, forjadas por autoridade arbitrária, culpabilização, que legitima a repetição de punibilidade, exclusão das pessoas ameaçadas ao exercício deste poder, não é isso? Deste poder. Agradecendo também a tradução em Libras, que é fundamental gerar acessibilidade. Bom, então, cada imagem, vocês vão ver fragmentos de uma narrativa de um dia, Tula. Esse dia vai fazer um ano, aconteceu no Júlio das Pretas, lá na Bahia. Como foi dito e compartilhado aqui com vocês, eu trabalho no sistema penitenciário da Bahia, no Conjunto Penal Feminino, que é a penitenciária feminina do Estado. Há 14 anos, semanalmente, eu entro no conjunto penitenciário para trabalhar com um projeto, que materialmente pode ser chamado de um projeto de remissão de pena, por leitura, por estudos, trabalho com arte e educação. Então, a gente tem um grupo de mulheres negras, predominantemente, que vai trabalhar com literatura, cinema, fotografia, música, dança, teatro, performance, e que, junto com mulheres que estão ali encarceradas, estão sentenciadas também, porque a gente está falando de remissão de pena. Vocês sabem que existem aquelas que estão presas provisoriamente, né? Tudo uma ilegalidade só, mas vamos avançar nesse assunto. Nós fazemos um trabalho de arte e educação em colaboração e solidariedade com elas, no sentido de produzir uma série de consequências. Uma delas é a remissão de pena, que é fundamental, mas é importante sair dali o mais rapidamente possível, né? Porque ali se está sob a tutela das violações do Estado. Né? Não sob a tutela do Estado, mas sob a tutela das violações absurdas do Estado, violentas, né? Como já diz a palavra violação. Voltando, esse dia, dentro desses 14 anos, foi um dia bastante forte, como todos são, mas especialmente forte, porque as nossas irmãs lançaram um livro de poemas, o Firminas em Fuga. É um livro que tem um processo criativo. Se a gente tiver tempo aqui, a gente vê um curta que foi feito pela diretora, cineasta negra, sapatão, Patrícia Freitas. Aqui tem alguns fragmentos do curta e faz parte de um projeto de premiação literária. O nome do prêmio abolicionista se chama Maria Firmina dos Reis, em homenagem à primeira escritora romancista abolicionista do país. E elas participam ao longo do ano com produção de diversos gêneros literários, se a gente ainda puder falar disso. Nesse ano de 2022 foram poemas. Então, em 2023, a gente consegue que a primeira editora negra de Salvador, a editora Alguns Toques Negros, lance essa coletânea em livro. Ao final do livro, inclusive, tem um QR Code, que vocês podem assistir o documentário de produção dos poemas aqui. E as primeiras 3 colocadas no concurso recebem premiação em dinheiro, e a gente faz todo um processo de lançamento. Isso aconteceu no Júlio das Pretas, do ano passado, lá dentro da penitenciária feminina, e a gente conseguiu, por uma coalizão de forças, inclusive ancestrais, porque eu não posso duvidar disso, que o lançamento do livro
Abolição, Feminismo, Agora, da Angela Davis, Gina Dent, Erica Miners e Beth Ritchie, acontecesse também no mesmo dia, dentro do presídio, com a presença da Gina Dent e da Angela Davis. Vocês vão ver algumas imagens em que mulheres negras presas lançam o livro delas ao lado da nossa grande referência do abolicionismo, não é, internacional, que é a Angela Davis, lançando o seu livro traduzido no Brasil. Então, depois vocês podem dizer que significados essa cena de performance, é uma performance política ativa. A gente tem alguns fragmentos, e nesse momento eu flagrei aqui a TVE, que é a TV do Estado da Bahia, e a sua jornalista negra, Vânia Dias, são poucas, Vânia é uma das mais longevas, que faz um trabalho super competente, engajado, mas que está toda amarrada dentro de um discurso político do Estado. Vocês devem saber que a Bahia, hoje, é o estado mais violento do Brasil em termos de letalidade policial. Está funcionando? Eu queria até que fosse mais alto, é por isso. A gente vai suando e vai querendo que fala, né? Então, é extraordinário e, ao mesmo tempo, nem tanto, dizer isto. E, óbvio, que a TV pública do Estado é um braço desse processo de genocídio, inclusive pelo silenciamento do que acontece nas favelas da Bahia, nas comunidades periféricas, e o que acontece dentro do presídio. O que acontece dentro do sistema prisional, que não é diferente aqui no Rio de Janeiro, que possivelmente não é diferente em qualquer lugar do mundo onde o sistema carcerário simplesmente, na articulação com o sistema de justiça criminal, racista, sexista e tudo que nós já sabemos, elitista. Então, nesse momento, qual é o confronto? Você tem duas mulheres negras, Tula, uma professora, a outra jornalista, temos um projeto comum de abolição, de libertação, cada uma está ali dentro da sua função, naquele momento, mas há um confronto entre o Estado, naquele momento, atrás de mim, o secretário de Segurança de Administração Penitenciária estava tentando ser filmado ao meu lado e eu o estava repelindo. Eu estava passando para o outro lado para não ficar no mesmo enquadramento que ele. Então, tem um jogo de imagem, um jogo de discurso aí que o meu corpo precisa elaborar. Tem um jogo de discurso e de posição que a Vânia Dias precisa elaborar, porque ela é funcionária do Estado. Tá? Eu sou funcionária do governo federal, porque eu sou professora da Universidade Federal da Bahia, mas, ao mesmo tempo, eu trabalho lá toda semana. Meu corpo entra ali. Então, eu também sou uma mulher negra que me coloco numa situação de vulnerabilidade ao entrar há 14 anos dentro do sistema prisional, e já aconteceram uma série de situações. Mas a gente vai se blindando, inclusive em rede. Eu estar aqui com Tula agora é mais uma forma de nós demonstrarmos publicamente uma aliança política de mulheres negras. Então, não é? E isso não é teórico, isso é uma performance. Por isso que eu estou agradecendo a Glenda, de fato, a gente firmar essa mesa. Bom, então, quando eu digo a prisão e suas extensões sociais, e eu ponho essa foto, a mídia, o discurso midiático, o discurso, inclusive, das artes que se mediatizam e espetacularizam, eles são extensões do pensamento carcerário, do sistema prisional em nossas vidas, trabalhando o modelo opressivo misógino. E esse modelo, ele é irradiado nas diversas plataformas de discurso e de performances cotidianas. Esse modelo do poder abusivo, quando o governo do Estado da Bahia, eu estou batendo porque é o meu Estado, e é nele que eu tenho que bater, cria uma casa para mulheres e cria política, uma secretaria de política para mulheres, obviamente que isso é pressão, inclusive, do movimento social, é pressão histórica. No entanto, ao mesmo tempo, é o mesmo Estado que entra na penitenciária feminina, a partir das suas polícias penais e agentes do Estado, para jogar spray de pimenta no rosto das presas, para xingá-las, para torturá-las quando estão grávidas, para deixá-las na tranca, sem comida, sem sol. Então, você tem um conjunto para medicalizá-las excessivamente com remédios psiquiátricos que são colocados no café e se coloca canela em cima do café para que não se sinta o sabor do remédio psiquiátrico, não é? Então, nós temos aí a ausência da assistência médica, não é? É a ausência de todo um conjunto de exames necessários que são periódicos. Então, esse mesmo Estado que cria uma casa
para mulheres, uma secretaria de política para mulheres, e que denuncia o abuso íntimo do companheiro, e que quando vai ser preso esse companheiro necessariamente será negro, pobre e periférico, é este mesmo Estado que replica o modelo do abuso nas suas instituições policiais e penitenciárias. Então, é um pouco essa relação entre ativismo e Estado que eu quero mostrar ali, mesmo que nós estejamos falando de mulheres negras em posições diferentes. E o que é mais perverso, e o que é mais adoecedor, inclusive, para nós. Deixa eu passar. O sistema prisional, nessa perspectiva, precisa ser desmascarado como dispositivo de uso arbitrário de autoridade, impune abuso de poder, controle absoluto de corpos, mentes e almas das pessoas que a ele sobrevivem. Todo mundo que já passou pelo sistema prisional, ou teve um parente que passou pelo sistema prisional, ou conhece o sistema prisional de alguma forma, mesmo que teórica, sabe que quem passa por ali e sai, sobrevive. Essa foto é importante porque a juíza de execuções penais está aí. Nesse dia em que a Angela Davis estava no presídio, uma série de autoridades foram. E foi preciso jogar com essas posições. Vocês estão vendo quem é a juíza? Né? E... não é? E o que eu estou tentando dizer é que esse sistema é muito intrincado. Ele envolve relações humanas muito complexas, sofisticadas, não é? E relações humanas, obviamente, que passam por pactos institucionais. A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho, mas no momento em que há um discurso de solidariedade de alguém que está fiscalizando a execução penal, que tem o manejo ou a administração da execução penal, e o juiz é um deles, não é? Não só. Mas existem também aqueles que trabalham na execução penal pelo silêncio, a Defensoria Pública, o Ministério Público, não é? Que deveriam estar ali e denunciar uma situação e tomar medidas numa certa situação. Aí o que a gente vai chamar daqui a pouquinho de um pacto de silêncio, não é? E a gente vai ver uma cabecinha branca ali no meio delas. Uma cabecinha branca que sabe tudo o que está acontecendo de violação ali dentro. E que ainda assim, não é, faz cumprir a execução penal com todos os seus rigores. Não é? É uma das personagens dessa narrativa que a gente está contando desse dia comum, não comum, dentro da penitenciária feminina. Flagrando como feminismo carcerário, entre aspas, a corrente majoritariamente branca, cuja crítica teórica e atuação política deixa incólume o sistema de justiça criminal, reforçando o apoio às instituições policiais, esse feminismo carcerário, o feminismo negro, abolicionista, pode ser... É ele que flagra, tá? É a Angela Davis que vai dizer. São formas de feminismo carcerário. Quando você faz a crítica às relações de gênero numa sociedade e deixa incólume, por exemplo, o sistema de justiça criminal. Bom, ali vocês vão ver no detalhe que o livro Feminismo, o Abolicionismo Já estava na mão de uma das nossas alunas, das nossas irmãs, e ela está pedindo que eu faça uma determinada coisa ali no meu ouvido naquele momento, porque tinha muitas autoridades ali circulando um evento que era para ser nosso, mas, obviamente, que não podiam deixar ser. Então, o feminismo negro abolicionista pode ser internacionalmente mapeado como um conjunto de atuações que se desdobram historicamente desde o período escravista. Olha, eu acabei de mencionar uma escritora maranhense, lá de 1850, 40, que é a Maria Firmina dos Reis, que está escrevendo contra a escravidão, que é uma abolicionista. Então, o feminismo negro abolicionista, se a gente cartografa na genealogia de saberes e poderes, pode ser mapeado, não um movimento contemporâneo, moderno, década de 60, 70, mas como um movimento que começa, na própria época da escravidão, como uma reação ativa, protagonizada por mulheres negras, a esses abusos, a contemporânea sobrevida da escravidão nas Américas, gestando projetos de liberdade. Por que, para mim, esse flagrante é importante? Porque falar no ouvido, dentro da prisão, para quem trabalha em prisão, sabe que, normalmente, isso tem consequências. Se for permitido, isso pode ter consequências, inclusive, sobre a pessoa que está ali trabalhando com um projeto educacional, que seja, mas principalmente sobre a vida da presa. Então, naquele momento, a fotógrafa flagrou, tá? Paula Monte, Liz Pedreira,
Lissandra Pedreira, é bom a gente falar o nome das irmãs, obviamente, mas a gente não sabe que outros olhos podem ter visto, mas isso é um flagrante muito íntimo. E ali estão se tecendo projetos de liberdade, nas filigranas, né? Deixa eu seguir. O feminismo negro abolicionista atua contra as articulações entre o sistema de justiça criminal e as diversas formas de opressão entre sexismo, racismo, elitismo, capacitismo, etarismo, transfobia, xenofobia, fobia contra a trabalhadora do sexo e racismo religioso contra as mulheres que praticam e se identificam com ritos e religiões de matriz africana. Na fotografia atrás, vocês vão ver as mãos com alianças de duas mulheres que se tornam companheiras no cárcere. Naquele dia, a gente fez uma performance de casamento. Então, elas declararam seu amor em frente. A gente sabe que existe, não é, a transfobia, a LGBTfobia dentro do próprio sistema prisional. São duas mulheres negras que fizeram uma performance ali de casamento e que declararam seu amor lendo poemas desse livro, Firminas em Fuga, uma para a outra. Então, sobre os livros estão as suas mãos dadas com alianças. É uma fotografia importante para pensar também, não o feminismo negro abolicionista como um macroprojeto político, mas nas suas microincidências, nas suas micropolíticas, né? Uma das tarefas de base deste movimento é flagrar os estratégicos silêncios mergulhados no inconsciente político da nação, que se autoproclama democrática. Eu estou chamando um pacto de boca-pio, está nesse livro. A nomeação dos pactos seria, na minha compreensão, um nome que nós devemos dar, e todas nós estamos trabalhando com nomes, com nomeação. Territorialização das violências, flagrante sobre as violências. E o processo de nomeação, ele é fundamental para que a gente consiga trazer aquilo que está no inconsciente para a superfície do discurso e flagrar o processo de violação. Então, quando eu estou chamando isso aqui, o pacto de boca-pio, é uma espécie de nomeação dos pactos institucionais necropolíticos que escamoteiam o que se executa cotidianamente nos ambientes prisionais, como feminegricídio de Estado. São provocações. Lembram que eu disse no início que cada slide traria alguns enunciados provocadores para a gente discutir? Então, isso aqui é uma investigação poética, performática, a partir de uma performance que realizamos no sistema prisional com mulheres encarceradas e sentenciadas, que se chamou Não Sou Bicho, Sou Mulher. E as próprias mulheres encarceradas performaram uma cena de 3 horas de duração, foram horas longas, duras, porque muitas denúncias foram feitas, e a essas denúncias, o Estado e todas as instituições estatais e da sociedade civil organizada se calam. Então, existe uma negociação de silenciamento, uma negação de um processo histórico amplo que eu estou provocativamente querendo nomear feminegricídio de Estado. E para que o Estado assassine essas mulheres, porque esse assassinato, ele não precisa ser do corpo físico. A gente tem um processo de adoecimento mental. A gente tem um processo de morte dessas pessoas para o seu retorno à sociedade, sem reparação. Não há nem pensamento de que essas pessoas precisam ser reparadas. Políticas públicas para quando essas pessoas saem do sistema prisional. Amplas, interdisciplinares, complexas, sofisticadas, porque essa pessoa foi morta em vida. E isso não acontece com uma, com duas, com três e nem é de agora. O superencarceramento da população brasileira, e a gente sabe quais são os dados estatísticos, eu não vou aqui repetir, inclusive em relação à população feminina, está nos produzindo uma tragédia humana no Brasil. Violação de todos os pactos nacionais e internacionais que o Brasil tem, baseados nos direitos humanos e direitos das mulheres. Então, eu estou chamando a isso, se a gente puder, depois dessa provocação, mais tarde, conversar, feminegricídio de Estado. E como fundamento desse feminegricídio de Estado, o que eu estou chamando de pacto de boca-pio. Há um silêncio. A Defensoria se cala, o Ministério Público se cala, a Execução Penal se cala, a Administração Penitenciária se cala, organizações de movimento negro se calam. É preciso dizer, não é? Então, eu vou seguir. E ali você tem uma mulher grávida, não sei se vocês devem conseguir ver a barriga, e ela está lendo o seu próprio livro de poemas. A arte
produz linguagens de disrupção da legitimidade institucional. E aí eu trouxe uma provocação, que é o corpo de vento, que está aqui, e estou definindo, princípio mobilizador de uma crítica à criação abolicionista que desconforma as paisagens carcerárias, conectando tempos, espaços e subjetivações em performances deslocadoras das expectativas inscritas nos violentos sistemas jurídicos ocidentalizados. Esse corpo de vento não sou eu, não é minha individualidade, é um corpo coletivo, é um corpo que vai produzindo disrupções coletivamente, é o que a gente está fazendo juntas, é o que vocês agora aqui, engajando nessas questões, estão fazendo junto. Não é? Então, vocês estão vendo ali um flagrante que é uma das nossas irmãs lendo uma carta para o presidente Lula. A Aniele Franco, nossa ministra das Relações Raciais, ela estava programada para estar aí, mas como atrasou, ela não podia perder o voo, ela acabou tendo que ir para o aeroporto direto. Mas todas as pessoas convidadas estão ouvindo. Essa carta foi enviada através da Aniele, e essa carta, Tula, eu estou chamando de arte, de literatura, porque essa escritora que está encarcerada, ela está provocando o presidente em relação à execução penal e todas as violações que a própria lei já implica. Por exemplo, considerar um dia de remissão de pena para 3 dias de trabalho. Ela está dizendo, presidente, isso é escravidão. Isso é a repetição da escravidão. E ela escreveu essa carta. A professora Tula, aqui, junto com o Felipe Freitas, eles têm um livro organizado que eu recomendo a vocês, que é Vozes do Cárcere. Tem um belíssimo prefácio de Jurema Werneck, Ana Flausina, Tula, e as cartas dessas pessoas que estão vindo do sistema prisional para o sistema de justiça são endereçadas ao Brasil. Eu diria que são cartas endereçadas a nós. E é um livro extraordinário, fundamental, inclusive adotei lá na Universidade Federal da Bahia para discutir direitos humanos, e essa escritora encarcerada, ela está se agregando a esse livro. Quantas cartas e cartas e cartas são escritas, não é? Elaine Barbosa, que tem uma dissertação de mestrado, daqui a pouco vai ser publicada, estuda essas cartas, não é? Então, vamos continuar. Esse corpo de vento é o que a gente precisa mobilizar na sociedade, não é necessariamente esse corpo que está cartografado aqui nesse livro. É o nosso corpo coletivo, produzindo disrupções, questionamentos, interrogando, provocando, né, nos colocando a agir conjuntamente. Bom, o corpo de vento é um Exu. E para quem é de religião de matriz afro-brasileira, não necessariamente de candomblé, eu sou candomblécista, mas de quem está pensando Exu, não necessariamente religiosamente, mas como uma dinâmica epistemológica, de movimento, de transformação, de produção de outras perspectivas para a realidade. Eu vou só citar aqui 3 princípios gnosiológicos desse Exu da teoria, inclusive da teoria do direito penal. Desindividualiza a responsabilidade. Se um sujeito comete o crime, na individuação da pena, esse crime é dele, esse crime é dela. Mas se a gente pensar como o Sek Fukiao, Cosmologia dos Povos Banto-Congo, que o Tigana Santana traduziu na sua tese na USP, acaba de ser publicado pela Cobogô, quando a comunidade Banto, alguém daquela comunidade, comete um ato que se desvia dos princípios da comunidade, a responsabilidade é de toda a comunidade. Então, nosso sistema penal é todo baseado na individualidade das penas. O Exu da teoria quer desindividualizar as responsabilidades, destemporaliza as relações causais. Algo é cometido, lembram-se daquele provérbio que circula muito, inclusive muito a partir do ministro Sodré, o Exu matou um pássaro, hoje... Então, a gente está pensando num outro tipo, com Leda Maria Martins, de relação espiralar de tempo. Então, se a gente começar, Tula, a levar isso muito a sério, não tem nem o que se falar de abolicionismo penal. A gente vai abolir, são todos os sistemas eurocentrados, formatados para a violação dos povos não europeus. Por último, reespacializa as memórias. Então, a gente está pensando com esse Exu da teoria uma ressignificação das nossas memórias, inclusive no sentido de ancestralidade. Se a gente pensar ancestralmente a nossa existência nesse tempo, nesse espaço, a partir de corpos que estão conectados de formas comunitárias outras, né, a gente vai ter aí uma grande revolução epistemológica e na nossa forma de concepção daquilo que é segurança. Vamos propor um outro conceito de segurança?
né? Esse é o nosso desafio e vocês estão convocadas, não é? Todo mundo trabalhando. Por fim, a literatura de mulheres negras encarceradas é a bússola e o termômetro desse corpo de vento. E, se a gente tiver um tempinho, a gente, depois de ouvir a professora Tula, pode ler algum poema do Firminas em Fuga, ver um pedacinho do vídeo, se vocês também quiserem, desejarem. Eu agradeço o tempo e a escuta de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Denise. Acho que Denise nos provoca em muitas questões, né? Olha só, eu fiz aqui várias anotações, acho que cada um de vocês também. Vou passar, então, para a nossa convidada, a professora Tula Pires, e desde já agradecer a sua presença e contribuições. Bom dia. Bom dia, boa tarde, alguma coisa, né? Já passou de meio-dia agora. Então, boa tarde, gente. É uma alegria imensa estar aqui hoje. Preciso agradecer ao Beto Borges pelo convite, a Glenda, porque eu ainda não vi a Glenda, mas a Glenda, onde você estiver, por todo o trabalho, né, que teve nessa organização, junto, certamente, com uma equipe muito maior e que eu não teria condições aqui de agradecer nominalmente, agradecer a acolhida generosa e o presente de, numa quarta-feira, estar com minha irmã de cabeça, né, disputando uma luta que é nossa há muito tempo, que conforma boa parte dos nossos compromissos políticos, da nossa atuação acadêmica, e uma disputa que eu gostaria de ressaltar, porque novidade não vou trazer nenhuma, gente. Denise resolveu tudo, não tem mais nada diferente do que já foi trazido para dizer para vocês, tá? Vamos começar por isso, né? Então, mas eu queria aproveitar para destacar alguns aspectos que Denise já trouxe, né? E que me parece que são centrais. Por que essa é uma disputa fundamental, né, para mim, para Denise, para as mulheres negras no Brasil? Porque se a gente não disputar um estado de liberdade, se a gente não confrontar esse estado carcerário, a gente está alimentando as condições de possibilidades do nosso extermínio por completo, né? Disputar esse estado, que é um estado que foi construído para exterminar pessoas negras, é algo que conforma, né, a nossa trajetória desde sempre. Isso não é novidade para ninguém. A questão é, existe uma tecnologia de governança da inviabilidade da vida em comunidades negras que não tem tido nas nossas agendas políticas e acadêmicas a importância que precisa ter. É disso que a gente está falando, certo? Por quê? Porque a gente sabe que quem sustenta economicamente, afetivamente, culturalmente e politicamente as comunidades negras são as mulheres negras. E essas são mulheres que sustentam essas comunidades, estando essas comunidades fora dos espaços prisionais, fora dos espaços de encarceramento, os mais distintos, porque o cárcere representa a máxima expressão de um encarceramento que se manifesta em diferentes intensidades e medidas em muitas das instituições brasileiras, e eu não estou me referindo exclusivamente às instituições totais. Eu não estou falando só, por exemplo, de manicômios, eu não estou falando só, por exemplo, dos espaços de abrigo, de institucionalização de pessoas, estou falando também das escolas, estou falando também de uma série de outros espaços institucionais que têm promovido, né, o nosso extermínio, tanto daqueles que vão decorrer no nosso extermínio físico, mas nos outros processos de morte em vida que Denise destacava. E a gente sabe que se são essas as mulheres que sustentam essas comunidades, estando elas fora desses espaços, né, de encarceramento, ou dentro deles, porque também são as mulheres negras que sustentam as vidas negras que estão privadas de liberdade. Sejam elas vidas de mulheres, vidas de homens, pessoas cis, pessoas trans, pessoas com deficiência. São
mulheres negras que sustentam também essas comunidades. Então, quando a gente percebe que nas últimas décadas, então eu não vou nem falar de um período anterior, porque senão tem um bocado de variável que a gente tem que botar no centro na roda, tá? Eu vou pegar o período de redemocratização, vou pegar da Constituição de 88 para cá. Se a gente percebe que o pacto de redemocratização que a gente construiu foi um pacto que subsidiou o incremento só de 2006 a 2016, porque eu também não vou passar de 2016 para vocês não quererem trazer outras variáveis para o processo. Eu vou pegar de 1988 a 2016, sobretudo 2006 a 2016. Acho que entre 2006 e 2016 a gente tem algum acordo, pelo menos no senso comum, de que estávamos em estabilidade democrática. Ok? Pois o período de estabilidade democrática inquestionável pelo qual passamos foi um período que gerou um incremento de mais de 700% do encarceramento de mulheres, as quais no Rio de Janeiro passa de 80% de mulheres negras. O que a gente está dizendo é que o projeto de democracia que a gente convencionou e que a gente inscreveu, né? A gente disputou que outras coisas, né? Mas o que foi escrito, o que está valendo, é um pacto que tem cada vez mais inviabilizado a vida e as comunidades negras através, sobretudo, do encarceramento daquelas que são o seu esteio. E eu não quero colocar essas mulheres apenas na condição de esteio e de suporte vinculada necessariamente à sua possibilidade de exercício da maternagem. Certamente, quando a gente percebe o impacto que o encarceramento feminino tem sobre mulheres negras mães, a gente vai conseguir, com muita tranquilidade, transbordar os efeitos do encarceramento, do processo de extermínio, dos processos de morte em vida dela para seus filhos e filhas. Né? Isso é um raciocínio bastante fácil da gente fazer. A questão é que as outras mulheres, que também não são mães, também vão projetar o transbordamento. O encarceramento delas também projeta um transbordamento, né, para toda a população brasileira e, portanto, para a inviabilidade da própria democracia entre a gente. Porque isso, normalmente, a gente não... Esse raciocínio, às vezes, a gente não faz tão rápido. Né? Às vezes, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, tem um delay, né, para perceber o impacto que o transbordamento do aprisionamento dessas mulheres tem para toda a sociedade. Né? Então, também chamar atenção, não porque eu quero ignorar os efeitos imediatos e eu não chamo nem de indiretos, mas diretos do encarceramento feminino na vida de filhos e filhas, mas estou querendo aqui puxar a brasa e chamar a atenção para aquelas que não são mães, porque, né, as que são mães, em alguma medida, têm alguma atenção nas agendas acadêmicas e na agenda política. As que não são mães é como se não existissem. Né? É como se não transbordasse. E elas também sustentam, né, as comunidades negras. A gente não sustenta as comunidades negras apenas através de uma relação maternal. A gente sustenta as comunidades negras de distintas formas, né? E isso a gente precisa levar em consideração. E, minha gente, tem alguma coisa que eu repito sempre. A prisão é uma escolha política. A prisão não é um dado. A prisão só existe porque todas as pessoas aqui presentes sustentam a prisão em alguma medida. Todas. Pode levantar a mão, querer ficar desarvorada, chateada comigo, à vontade, mas sustenta. Porque se ela é uma opção política, todo mundo aqui, em alguma medida, em maior ou menor medida, mantém a prisão como possibilidade. O que a gente está chamando a atenção é de que sustentar a prisão como uma opção política é sustentar o genocídio negro.
Sustentar a prisão como uma opção que precisa se manter é reforçar todo dia, é dormir e acordar reforçando o compromisso com o nosso caminho. Por que eu estou falando isso, minha gente? Porque quando a gente, às vezes, né, confronta publicamente as pessoas com essa escolha política que insistem em manter, muita gente começa a falar, não, mas veja bem, também não é assim. Né? Também não é assim. Você há de convir que eu não estou aqui, né, chancelando a tortura que acontece nas prisões, eu não estou aqui chancelando, mas eu também não posso, não me venha pedir que eu apoie uma realidade, uma sociedade onde a gente não possa, de forma nenhuma, lidar com as pessoas que cometem crime. Então tá, então vamos passar a prestar atenção nos argumentos que as pessoas, e aí eu estou falando todo mundo, inclusive esse grupo aqui que eu estou pressupondo que é um grupo que já andou mais de 15 casinhas nas discussões que a gente está fazendo. Não estou nem pressupondo aqueles argumentos da galera que não andou casinha nenhuma, que está no ponto de partida da conversa, do tabuleiro. Tá? Estou conversando com vocês. Andamos mais 15 casinhas? Andamos 15 casinhas. Quais são os argumentos que normalmente nos vêm, né, de primeira, quando a gente tem que tentar, pelo menos, imaginar, fazer um exercício de imaginar uma realidade sem prisão? Certo? O que eu vou fazer diante dessa gente perigosa que ataca as pessoas, que retira da gente as coisas que a gente, com muito sacrifício, conseguiu adquirir, né? É um primeiro argumento. Posso pressupor que esse é um primeiro argumento? Me dá um sinal. Posso? De onde vem essa noção de perigo? Né? As pessoas que estão privadas de liberdade hoje no Brasil, boa parte delas respondem por furto e tráfico de drogas. Furto é uma conduta sem violência. Tráfico de drogas, boa parte, né, das pessoas privadas de liberdade por tráfico foram presas em atividades de comércio, de compra e venda de um produto. Não houve violência. A violência está na galera que sustenta e ganha os rios de dinheiro do tráfico, são eles que sustentam a violência, né? E uma série de outras condutas, aí sim, perigosas para a vida em sociedade, mas que não são as pessoas que estão privadas de liberdade. Mas no nosso imaginário, a gente tem acreditado e tem reforçado esse delírio, que não devia ser um delírio compartilhado por pessoas negras. Por quê? Né? Porque para nós é muito óbvio de onde o perigo vem. E por que eu estou falando isso? Porque esse, por exemplo, é um argumento que também era levantado no século XIX, quando se provocava a sociedade, né, sobre imaginar a abolição. O que a gente vai fazer diante dessa massa de gente perigosa, incivilizada, toda solta por aí? Eles vão querer tomar o que é nosso, eles vão querer tomar aquilo que a gente, né, herdou. Não assumiam desse jeito, não, porque eles também valorizam muito um negócio de um esforço. A herança, menina, dá uma canseira, herdar dá uma canseira, eles valorizam muito. A meritocracia é um negócio impressionante. Dá muito trabalho herdar realmente, né? É uma coisa impressionante. É cansativo. Cansativo, você já nasce tendo que administrar um patrimônio gigantesco. Sabe-se lá o que é viver com esse peso, desde tão cedo, a responsabilidade de não deixar perder tudo isso que foi acumulado. Né? É uma pressão muito grande, um peso muito grande em cima dessas pessoas. A gente tem que tentar fazer um esforço de compreender. Esses argumentos são argumentos que forjaram, em grande medida, muitos dos entraves que a gente teve
E aí eu estou falando só do século XIX, porque eu acho que as construções anteriores talvez tenham uma ou outra nuance, né? Mas esses são argumentos que não só eram comuns, né, numa discussão mais pública, mas que estavam na discussão da primeira Constituinte brasileira, né? Então, em 1823, se a gente vai nos anais da Constituinte, a gente vai perceber, né, que boa parte desses argumentos está ali explicitado. Né? O que a gente faz? Como é que a gente solta? Não tem como. Essas pessoas são incivilizadas, elas não conseguem viver em sociedade, elas são perigosas, elas vão tomar o que é nosso. E é esse o argumento que a gente está dizendo agora, porque a gente não está conseguindo imaginar o que é uma prisão. Quem é que produz o terror no século XIX e agora? Quem produz o terror racial e sexual? Eram as pessoas que estavam nos latifúndios, trabalhando? São as pessoas que estão privadas de liberdade? Ou o terror racial e sexual, tanto no 19 quanto agora, tem sido produzido exatamente pelo grupo que tem tido a possibilidade de definir o que é segurança? A questão não é só segurança para quem. A questão é que a gente tem, de alguma forma, permitido que os principais violadores da vida humana no mundo tenham a caneta na mão para definir o que é segurança e quem é o inimigo. Isso não faz nenhum sentido. Se a gente perguntar para qualquer criança que lê alguma fábula, mas também não precisa ter lido, não. Pode ter conhecido, escutado alguma fábula, essa criança, essa pessoa vai ser capaz de dizer para a gente que não se bota raposa para tomar conta de galinheiro. E a formação dos estados modernos, dos estados constitucionais modernos, dos estados democráticos de direito, foi feita assim. Os principais violadores, os violadores históricos da vida de boa parte da gente que está no mundo, definiu e continua a definir o que é segurança. E não por acaso, não será as violações que eles produzem e reproduzem aquelas que irão cessar nesse modelo. Qual é a ameaça mais que deixa essas pessoas mais aterrorizadas? A liberdade negra. E tudo que puder viabilizar a liberdade negra será categoricamente esmagada por esse Estado. E isso não começa agora. Isso começa no século XVI. O primeiro documento público que a gente tem notícia sobre Palmares, e que dá notícia de que Palmares existiu, que é uma carta. A gente gosta de carta. O pessoal me pergunta se eu tenho rede social. Não tenho, porque eu sou uma pessoa que gosta de carta. Denise já contou, gosta de carta. Esse primeiro documento que atesta a existência de Palmares, pelo menos daquele que a gente tem notícia até então, é uma carta de um padre jesuíta para o outro, que é de 1597. Certo? E nessa carta, o padre está contando como ele vê o que é Palmares, quem estava ali, o que fazia, essa coisa toda. E como é que nós somos descritos nessa carta de 1597? Alguém já passou pelos trabalhos do Flávio Gomes? A gente é descrito como os primeiros inimigos das autoridades coloniais. Olha que maravilha, né? O inimigo não é quem invade, quem expropria, quem tortura, quem escraviza, quem desterritorializa para acumulação. Esse não é o inimigo. O inimigo são aqueles que, diante do estado de terror racial e sexual imposto pelo colonialismo, ousaram sobreviver a ele e construir
um território de liberdade. Não tem nada mais ameaçador ao Estado carcerário do que territórios negros de liberdade. Isso é no 16, isso é no 17, isso é no 19, isso é em 2024. E é disso que a gente está falando, né? As mulheres negras são as que têm possibilitado para nós fabularmos e constituirmos concretamente, no século XVI ao século XXI, territórios negros de liberdade. Se a gente não considerar as violações contra as mulheres negras no centro da discussão sobre genocídio, e isso a gente não tem feito, a gente vai estar não apenas mantendo a prisão como uma escolha política, sustentando politicamente a prisão, mas a gente vai estar sustentando politicamente, todos os dias, a nossa própria inviabilidade. E a inviabilidade de um Estado democrático entre nós. Tem um bocado de coisa para falar, mas a gente quer mesmo é conversar com vocês. Então, eu vou parar por aqui, porque Denise já falou um bocado de coisa que estava aqui para eu falar para vocês, mas o que eu queria reforçar eram esses aspectos, que são aspectos que eu não sei em que medida tem ou não orientado a agenda política e acadêmica de vocês. E me parece que a gente precisa disputar, não, Elô, isso no centro dessa agenda. Porque, senão, né, a gente não... Disse, você vive repetindo por aí, né, que combinaram de nos matar, certo? E combinamos de não morrer. O povo pega a Conceição e repete aí adoidado. Não me parece que esse combinado foi acertado efetivamente por nós. Se a gente efetivamente quer combinar de não morrer, a gente precisa trazer para o centro das nossas preocupações e atuações o encarceramento feminino e o impacto que essas políticas de governo da morte sobre mulheres negras, principalmente, têm, né, nesse estado carcerário que Denise já apresentava. É isso, vamos conversar que é melhor, porque senão... Obrigada, Tula. Maravilhosa, né, gente? Que mesa maravilhosa. Eu vou aqui fazer algumas considerações dessa mesa maravilhosa, né? E aí começar agradecendo muito não só as contribuições, né? Eu acho que Denise e Tula nos provoca a pensar e a problematizar questões que são invisibilizadas no nosso cotidiano, né? São invisibilizadas no nosso cotidiano, são invisibilizadas pela mídia e, por vezes, na própria academia, né? Então, vou fazer aqui algumas considerações como mediadora, e, enquanto isso, quem quiser formular alguma questão, encaminhar por escrito para a mesa, ou, né, vamos nos animar a fazer aqui um diálogo com as professoras. Então, acho que a primeira questão que a Denise ela vai nos inquietar é pensar como que a gente vive numa sociedade capitalista que desenha a configuração de um Estado penal, né, de um Estado cada vez mais punitivo, de um Estado que reforça o seu processo de trazer o aparato de segurança e o aparato de punição. E a Denise nos questiona, né, o que é segurança? E a Tula nos faz pensar, segurança para quem? Para que parte da sociedade? A gente está falando de uma sociedade capitalista que ela estimula a configuração de um Estado penal e ela desmonta um Estado social. Então, a gente está falando de uma população carcerária que não tem acesso a direitos sociais, mas a gente está falando de um sujeito livre que também não tem acesso aos direitos sociais, né? A gente está falando de uma instituição que reproduz uma violência estrutural à medida que a gente vai
dando também invisibilidade à nossa falta de direito à educação, à saúde, né, e à habitação, à cultura, à arte, mas também de uma instituição, como Denise muito nos instigou, que reproduz uma violência institucional que se caracteriza pelo abuso de poder, mas também pelo silenciamento, pelo apagamento das subjetividades desses sujeitos e dessas pessoas que estão em privação e restrição de liberdade, né, que por vezes não são mais vistas como sujeitos sociais, sujeitos humanos, mas são vistas como números, né, e como apenas presos, né? Como aqui no sistema penitenciário do Rio de Janeiro, às vezes os presos falam que quando eles entram no sistema, a primeira coisa que os policiais penais falam é: agora você é preso. Esquece que você é o João, é o Paulo, é a Maria, é a Paula, né? A gente está falando também de um sistema prisional e de um Estado penal que, como também Denise nos provocou e a Tula, são intensificados pela própria mídia social, né? Quando a gente pensa o papel da mídia nos processos de invisibilidade das diversas formas de violência que atravessam o cárcere, e quando a gente pensa o papel da mídia como própria produtora desse medo social que Tula falava. A gente tem medo de quê? A gente tem medo de quem, né? E por trás desse medo tem um senso comum e tem um clamor popular que vai pedir que esse Estado seja cada vez mais punitivista, que as punições sejam cada vez mais graves, né? E aí a Tula nos presenteia em pensar, né? A gente está pensando em que sujeito, em que inimigo. E isso nos faz pensar também numa outra categoria, que é o inimigo penal do Estado, né? Quem são esses sujeitos que são desenhados como as classes perigosas. E classe perigosa para quem, né? E aí me lembro muito de Gilberto Velho, que ele fala que às vezes a gente considera o perigo e a ameaça aquele que a gente simplesmente não desconhece. Quando ele fala o outro, o que é diferente, quantas vezes a gente cai na armadilha, né, de trazer esse sujeito diferente, esse outro, como alguém que precisa ser punido, como alguém que precisa ser, de alguma forma, mantido à margem, né, da sociedade. A gente fica pensando na importância e na relevância de ações de pesquisa de extensão que deem visibilidade a essa questão. Acho que Denise traz para a gente pensar a importância de falar e de pensar o feminismo negro abolicionista, e a Tula nos atenção, né, que quando a gente fala da mulher encarcerada, não é só a mulher, né, mãe, ou a mulher em gestação, né, mas a mulher que está em privação e restrição de liberdade. E aí eu fiquei pensando, né, nas outras mulheres também, que é importante que a gente pense, que a gente fale delas, que são as mulheres familiares de sujeitos, sejam eles homens ou mulheres, em privação de liberdade, né? Mulheres que também são invisibilizadas, mulheres que vivem uma prisão, né, invisível. Elas estão em liberdade, mas elas acabam cumprindo a pena que é daqueles sujeitos em privação de liberdade, que são culpabilizadas, que são estigmatizadas, né, que são invisibilizadas, e que a gente também precisa dar voz a esses sujeitos. E por fim, que aí eu acho que é interessante a gente abrir para o debate, a gente falou muito aqui, né, da questão das cartas, das poesias, das produções, né? Então, acho que Tula e Denise traz para a gente pensar a importância da produção de conhecimento, a importância da carta, como Tula falou. E aí me lembrei muito quando Tula falava de Antônio Gramsci, né, que escreveu as Cartas do Cárcere, e que logo na introdução ele fala da importância dele escrever carta para os seus familiares, para simplesmente, através da carta, ele poder pensar que espaço é aquele
em que ele estava, o que é aquela instituição, o que é aquele processo que ele estava vivenciando de apagamento, de mortificação do sujeito, né, e das suas subjetividades. Então, acho que a gente tem que pensar nas cartas, nas poesias, na escrita, no nosso trabalho de pesquisa e nos nossos trabalhos, né, interventivos de extensão, como ações de resistência e de luta, para dar voz a esses sujeitos, né? E que a gente possa, como a Tula e a Denisa colocaram, analisar com criticidade essas várias armadilhas que esse Estado penal tem construído para se manter e para encarcerar cada vez mais. E que a gente possa dar voz a esses sujeitos, que são sujeitos sociais e sujeitos políticos. E agora vamos ao nosso debate, né? Eu só fiz aqui algumas considerações. Você quer falar no microfone? Acho que é melhor. Bom dia a todos. Bom dia não, né? Boa tarde a todos e todas. Eu sou Roberto Borges, sou um dos diretores da AINALC e uma das pessoas que está enlouquecida aqui com esse congresso. E eu quero começar agradecendo a professora Denise, a Tula, a professora Libélia por ter conduzido isso, essa mesa maravilhosa, e obrigado por estar aqui. Eu estou muito chocado, Tula, com os dados que você traz de 2006 a 2016, porque, obviamente, a gente tem uma noção, mas quando a gente vê os números só com o nosso fígado, né? O nosso coração, a nossa alma e tudo isso. E como você já pontuou muito bem, não cabe nem falar dos outros, né? Mas desse período, fundamentalmente, em que nós acreditamos idealizadamente que nós vivemos um período seguro da democracia, nós termos que refletir sobre esses dados nos doem muito, né? E eu fiquei pensando no seguinte, né? Essa direita não nos serve, isso é ponto pacífico, né? Mas essa democracia, da maneira como ela está, ela também não nos serve. E eu fiquei pensando no que a Sueli diz, né, que entre direita e esquerda eu continuo sendo preto, e fiquei pensando também que nós, pessoas negras, ainda entramos nessa ciranda aí dessa polarização direita-esquerda, né? Mas que isso não nos serve. E o que a gente faz, né, diante desse sistema enlouquecido? Eu tenho falado muito da criação de uma política do olhar, de uma política do afeto, mas eu acho que a gente precisa criar uma política de indignação também, de fato, né, de verdade. E eu queria ouvir vocês a respeito disso, porque, como o Tula pontuou muito bem, nós continuamos sendo assassinados, violentados, roubados, mortos pelas mesmas pessoas que chegaram aqui nas caravelas, né? É o mesmo grupo, né? E quando a gente fala de violência, por exemplo, quando a gente pensa em crime do colarinho branco, não sei nem se existe ainda essa nomenclatura, entendeu? Mas a gente não vê preto ali, a gente não vê pessoas negras ali, e que, na verdade, são os maiores e os mais absurdos crimes e violências que acabam acarretando todos os outros. Eu queria ouvir vocês um pouco a respeito disso, e muito obrigado. Obrigada. Como é que é seu nome, por favor? Roberto. Mais alguém que a gente podia fazer um bloco, acho que de 3 questões, e aí a mesa responde. Bom dia, boa tarde, não sei direito. Meu nome é Cristiane Malungo, fui aluna do Beto e estou também aqui na organização do colóquio. Eu trabalho na Comissão de Combate às Discriminações da LERJ e a gente recebe diariamente questões ligadas ao sistema prisional, ao sistema judiciário, e todas, não por coincidência, em relação a homens e adolescentes negros e de classes populares. E aí eu vejo lá como é que a gente tem um processo que ele começa antes, que aí é a identificação por foto, que é a criminalização, antes mesmo
da possibilidade do crime acontecer, depois, quando o crime acontece, como esses adolescentes, esses homens, eles são vinculados a esse espaço, depois, no sistema carcerário, né, toda a violência, e aí eu estou falando de homens porque, majoritariamente, são casos relacionados a homens que a gente recebe lá. E depois, quando saem também, né, esse processo de saída do sistema prisional e o que isso tudo acarreta. E uma coisa que a gente tem visto lá é que cada vez mais jovens aparecem lá, cada vez mais denúncias de jovens sendo acusados, sendo encarcerados, e uma discussão hoje muito grande. Ontem mesmo estávamos lá discutindo sobre isso, sobre a questão socioeducativa, que, mais uma vez, a gente tem parlamentares da extrema esquerda que querem tirar as ações socioeducativas da vinculação com a Secretaria de Educação e que volte para o sistema prisional. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Sobre esse processo de violência que a gente sofre antes, durante e depois, e também desse processo que a gente está vivendo também, sobretudo da extrema esquerda, de querer cada vez mais diminuir a idade de quem se pune. A extrema-direita, que eu falei esquerda? Hoje, gente, olha, eu falei extrema-direita. Obrigada. A última questão. Bom dia, bom dia. É um prazer enorme ouvi-las nessa manhã. Meu nome é Márcia Guena, eu sou jornalista, professora da Universidade do Estado da Bahia e faço pesquisas sobre... A gente tem um observatório racial da mídia, eu e a professora Céri Santos. Temos um livro publicado sobre racismo na comunicação e, assim, eu fiquei muito impactada com a fala de vocês. E eu queria que vocês falassem um pouco, na verdade, sobre política, né? Porque a gente está com uma tendência internacional de fortalecimento da extrema-direita, né? No mundo todo. Ela está muito forte no Brasil, né? A gente elegeu o presidente Lula, mas com todas as contradições que estão colocadas para o partido do presidente Lula e o PT bastante, digamos, as tendências muito fragmentadas, uma esquerda que vai se enfraquecendo. Na Bahia, a gente tem um governo com perfil de direita, o sistema de segurança, ninguém questiona a segurança, né? A gente não tem questionado o esquema de segurança no Brasil, a esquerda não enfrenta isso, né? Na Bahia, muito menos, a gente tem índices apavorantes, né? Nós que somos mães, as que não são mães, né? A gente não transita em paz, né? Pelas cidades, pelo mundo e tal. Mas elegemos o presidente Lula em oposição a uma extrema-direita genocida, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Porque a gente tem essa tradição, né? Essa herança colonial perversa, violenta, mas a gente tem nas mãos também a força da transformação, né? O que a gente faz agora, né? As eleições presidenciais estão à nossa porta, as eleições municipais acontecem esse ano, e a gente tem um papel, né? E acho que esse congresso ele traz esse papel para nós, né? Então, eu queria que vocês falassem disso, né? Do avanço da extrema-direita e do nosso papel radical, um pouco que vocês trazem, mas ele tem que ser muito prático também, ele tem que ser diário, cotidiano, nesse enfrentamento, né? Obrigada. Obrigada. Eu vou passar para a mesa, porque são 15 para as 13 horas, para 1h, e a gente vai precisar encerrar 1h, porque 2 horas, né, a gente tem GT, sessão coordenada. Então, vou passar para a Tula e Denise, para que elas possam responder, e pedir para, depois das respostas, vocês já fazerem, né, infelizmente, as considerações finais, porque eu queria ficar aqui o dia todo com elas, mas... Bom, gente, obrigada aí por
engajarem com a gente. Esses são desafios que a gente também se pergunta, né? Como é que a gente se posiciona diante, né, desse estado de terror é algo que também nos preocupa cotidianamente. Então, vou tentar falar um pouco, né, do Beto junto com a Márcia, porque eu acho que vocês fizeram questões que são, de alguma maneira, interligadas, né? E quando eu estou diante, né, desse desafio, digamos assim, né, mais amplo, né, tem um determinado projeto que tem sido identificado, ou alguns projetos que têm sido identificados com direita, extrema-direita, ou com aquilo que a gente tem tido cada vez mais dificuldade de identificar como sendo projetos de esquerda. Quando eu estou diante disso, ultimamente, o que eu tenho feito é parado de olhar para isso. Porque na política não existe espaço vazio. E se esses espaços têm sido mobilizados por esses projetos com os quais a gente não concorda, né? Cada um por um motivo, com um nível de intensidade, né? Porque, muito possivelmente, houve espaços vazios. Então, eu tenho, e aí eu não estou dizendo que isso resolva o nosso problema, não, tá? Mas a gente não está aqui buscando, né, fórmulas. Então, a gente está aqui para tentar compartilhar, né, o que a gente tem feito diante disso. Eu tenho tentado colocar toda a minha energia nas construções políticas de liberdade que estão sendo gestadas e estão sendo produzidas por aí. E tem muita. E tem muita. Falta tempo para acompanhar e fortalecer todas as formas de organização e de atuação políticas por liberdade em comunidades negras que têm sido realizadas. Né? Por que eu optei por sair, né, desse lugar, dessa disputa e para esses espaços? Exatamente porque eu acho que não só ali a gente vai desenvolver novas formas de conceber a liberdade, o projeto de sociedade que nos interessa disputar, como a gente vai ali também tendo a possibilidade de diminuir, né, os terrenos que sejam férteis para pragas. Né? Então, como é que a gente maneja os nossos territórios de forma a que a gente diminua cada vez mais a possibilidade de que as pragas, quando estiverem, porque elas estarão, elas fazem parte, né? E a gente não vai ter um lugar em que isso não vá, né, de alguma maneira, proliferar. A questão é como é que a gente maneja o território onde a gente vive, como é que a gente maneja as condições que nos são dadas, com as condições que a gente tem, com aquilo que a galera tem, do jeito que a gente vive, do jeito que faz sentido viver, para que, nesse manejo, a gente diminua, né, a possibilidade dessa proliferação e, ao contrário, né, a gente tem a possibilidade de vivenciar a liberdade. Né? É muito difícil disputar a liberdade quando a gente não vive, quando ela fica no plano abstrato, quando ela é algo muito precário. Né? É muito mais fácil a gente ser cooptado por uma suposta ameaça de que pode ficar pior. Reclama não. Reclama não, porque pode ser pior quando a gente não tem a experiência concreta. Quando a liberdade, aí a gente está falando liberdade não só como contraponto à privação de liberdade, está falando de liberdade mesmo, aquela liberdade que é com, entendeu? Aquela com a letra gorda, certo? Com tudo que a liberdade pressupõe e precisa, né? Para que a gente tenha uma existência plena. Quanto menos abstrata ela é, quanto mais concreta é essa experiência, mais difícil do povo chegar, pode ser pior o cacete, amor, peraí. Atenção, tem um negócio aqui, né? Não vai ser com qualquer
argumento que a gente vai dar 2 passos atrás, o que não significa que a gente não recue, não avance, não dê, às vezes, alguns recuos estratégicos em vários momentos, em várias direções, porque a gente sabe também que nessa dança é preciso também ocupar todos os espaços, né? O espaço não existe, não tem que ter espaço vazio nem na política, nem na dança desses movimentos, né? A gente precisa estar, evento, né? A gente vai ocupar tudo que for possível, né? E vamos nos movimentar por todos os espaços possíveis. Isso vai demandar recuos, mas eu acho que a gente para de sofrer um pouco, inclusive com aquele recuo, porque o recuo muda de sinal, né? Não é recuo, eu não estou andando para trás. Eu estou aqui dando conta de uma área da cena que estava desocupada. Eu estou aqui explorando coisas que aquele espaço onde eu estava não me possibilitava realizar. Aí não é mais recuo, né? Aí já acalma a gente diante disso. Então, acho que o desafio é grande. Esses movimentos que não são individuais, né? Porque eu estou falando de uma determinada estratégia, mas é uma estratégia que está diretamente relacionada à ação política coletiva. Então, não estou falando de uma estratégia individual, porque estratégias individuais não vão fazer a gente chegar em lugar nenhum, né? Mas o que eu tenho feito é isso, porque eu acho que dali a gente fortalece esses outros processos e consegue disputar coisas que talvez não estejam nem passando, né, na nossa cabeça. Porque é isso, eu acho que a gente também um pouco acostumou apenas a se posicionar diante desse quadro de possibilidades, né? Será que não tem outras? Será que não tem outras formas? Claro, a gente sabe que essa também é uma e que, em alguma medida, vai ter gente para fazer esse serviço que vai precisar do nosso apoio, que faça sentido para a gente apoiar, né? Mas existem outras formas da gente disputar também esses espaços. E, em relação à questão que a Cristiane traz, eu acho que é isso, né? As violências que estão relacionadas ao encarceramento, elas não começam e não terminam dentro de unidades prisionais, né? A gente sabe que muitas delas integram a própria trajetória das pessoas, né, que estarão privadas de liberdade em algum momento, em todas as fases da sua vida, né? Quando a gente pega dados de encarceramento feminino, além dos percentuais absurdos nos últimos anos, tem um outro percentual que é muito brutal, né, que é um percentual de mais de 70% de mulheres que dizem para nós que já passaram por violências sexuais, violências no âmbito doméstico, violências domésticas, violências sexuais ou outros tipos de violência ao longo da sua vida. Então, a gente está falando de um caldo, né, muito violento para essas existências e que isso a gente precisa olhar com carinho. E olhar para isso com carinho não é só faltou escola, faltou acesso à educação, faltou moradia. Não, mas de que escola a gente está falando? Que escola é essa que tem expulsado essas pessoas? Desestrutura familiar. Espera aí, tem famílias que têm expulsado muitos de seus filhos e filhas. Então, não tem a ver com desestrutura familiar, né? Porque é uma outra maluquice, né? Porque tem um modelo aí nuclear de família, né, que, se ele não for respeitado, você vai colocar esse fator como um fator decisivo para que uma determinada pessoa viva situações de violações indescritíveis. Muitas delas, a violação começa, né, e é fortalecida pela família, né, que não aceita como são, quem são, como vivem, como pretendem viver. Então, tem uma série de aspectos que a gente precisa dar conta, antes, durante, depois, sobretudo depois. E o depois, né, ele me relembra um outro argumento que era muito comum também no século XIX, que eu acho que a gente precisa pensar agora. No século XIX também era muito difícil assumir ou defender a abolição exatamente pelo temor do que a gente vai fazer depois que as pessoas saírem. O que a gente vai fazer com elas?
né? Uma incapacidade de pensar políticas, e aí eu estou falando não só de políticas públicas, né, mas de políticas, de medidas que deem conta, sim, né, de aspectos que vão ser específicos de pessoas que tinham sobrevivido aos latifúndios. Né? Do mesmo jeito que pensar, né, o fim das prisões significa assumir cada vez mais o compromisso com a construção de políticas que deem conta dessas necessidades, sim, porque é isso. Quando as pessoas saem de processos de privação total da liberdade, sobretudo, isso gera determinadas demandas e necessidades que precisam ser cuidadas por toda a sociedade se a gente quiser efetivamente não reintegrar essas pessoas, mas se a gente quiser que essas pessoas façam parte dessa sociedade. Porque a gente não está reintegrando, não é porque... É porque a gente nunca fez. Né? Beatriz Nascimento já tinha dito para a gente que só os quilombos nos fizeram parte dessa nação. Né? E só as experiências quilombistas têm nos feito parte dessa nação. Todas as outras experiências institucionais pelas quais passamos, nós não integramos. Né? Então, não é um processo de reintegração, é um processo de construção de condições em que a convivência entre nós seja uma convivência possível. A gente não tem isso não está colocado. Né? E é isso, por mais que as denúncias que cheguem na LERJ sejam primordialmente, envolvam primordialmente jovens negros, né? Meninos, adolescentes ou homens, quem está levando essas demandas? São mulheres. E são mulheres negras. São elas, por isso que eu digo da centralidade que elas precisam ter. Porque sem elas não há sequer a denúncia. Sem elas não há luta por justiça. Sem elas não chega o medicamento controlado que pessoas que estão privadas de liberdade precisam tomar, né? Controlado ou não. Sem elas não tem comunidade. Não tem. Elas são a voz política, elas são o esteio econômico, são elas que sustentam. Então, mesmo, né, o que eu acho que eu gostaria, Cris, um pouco o convite aqui, certamente a gente precisa cuidar com muita responsabilidade das denúncias que têm chegado na LERJ, mas o convite aqui foi, olha para quem está levando essas demandas e essas denúncias, porque certamente há muito a fazer por elas também. Né? Que quando elas chegam com essa demanda, elas chegam com uma série de outras demandas e necessidades que as instituições públicas têm condições de pelo menos fazer uma redução de danos ali naquele estado de coisas, né? Que tipo de atuação integral a gente precisa ter, né? Porque se a ponta do iceberg é uma denúncia de tortura que um filho ou uma filha passa no socioeducativo ou numa unidade prisional, se a gente olhar com um pouquinho mais de cuidado para que aquela pessoa está relatando e as condições que aquela pessoa vive, os desafios que ela enfrenta, a gente vai ver que um atendimento integral a essa pessoa vai permitir que a gente não só mobilize esse estado carcerário cada vez mais no sentido oposto, né, à privação, né, e cada vez mais no sentido daquilo que ele também pode nos oferecer. Afinal de contas, a gente disputou esse projeto político e tem muita coisa que a gente disputou e está nele que a gente pode mobilizar a nosso favor, né? Então é isso, um beijo, até as próximas. Eu vou ser bem breve, por conta do horário de vocês, todas nós. Agradecer as perguntas, as minhas colegas, nossas colegas, Séries e Márcia, um beijo. Obrigada pela presença. Rapidamente, vejam que essa preocupação nossa é legítima, Roberto, né? Márcia, Crislane, e Tula faz um percurso de perspectiva que é muito semelhante ao meu. Nesse sentido de abrir mão daquilo que nos foi ensinado. Eu sou uma pessoa que fui educada entre as gerações de 70, 80
É o meu período de educação formal e dentro da minha família negra, que é exatamente o período da redemocratização. E a gente foi ensinado de que existia um projeto político confiável, minimamente legítimo, com o qual a gente deveria colaborar. E muitas mulheres da minha família negra, que vêm ali do Curuzu, onde nasceu Ileaê, na Bahia, que vem da Lapinha, do São José de Cima, quem está familiarizada com a geografia de Salvador sabe de que bairros negros eu estou falando, tanto meu pai como minha mãe. Muitas de nós, inclusive, fomos agenciadas para o projeto político de esquerda e construímos os partidos políticos do campo progressista ali entre as décadas de 60, 70, 80, 90, até um dia desses. E, portanto, há um processo aí, Tula, que é geracional, não só de depósito de confiança ética e de voto, mas de construção braçal, porque a gente sabe quem foi que construiu esses partidos e como é que esses governos de esquerda chegaram ao poder sem nós, do ponto de vista da representatividade, né? Então, eu acho que há uma quebra do pacto de confiança. Essa quebra é importante. A gente está vivendo um momento, e essas perguntas emergem, nesse momento importante de fratura da história, deixando entrever outros agenciamentos micropolíticos invisíveis das nossas comunidades que também percorrem e constroem a história. E a gente não estaria aqui como maioria da população negra brasileira, como nos chama a atenção o professor Edson Cardoso, não fossem esses agenciamentos, pactos entre nós, técnicas, estratégias de guerrilha cotidiana por nossas vidas e nossas comunidades. Então, eu acho que a gente tem que prestar mais atenção, talvez, nesses movimentos. Eu acho que Tula foi bastante nessa direção, e eu vou dar um exemplo. Quando Tula fala dessa relação entre mães e não mães encarceradas, eu vou chamar atenção para as mães de santo, já que a gente está falando das nossas religiões de matriz africana. Durante o meu percurso de trabalho, que continua até hoje na penitenciária feminina, eu já convivi ali com mães de santo presas. Quedes, bomes, mulheres de cargo. E tem cargo de omorixás, elas cuidam de orixás, elas cuidam de inquices, de vuduns. E pensem quando uma mulher dessa é presa. Toda a comunidade espiritual, e aí é para exemplificar o que Tula falou. Nesse momento, tem uma irmã minha de santo que está presa. Tem um mês que eu tive esse infeliz encontro na penitenciária, uma irmã de santo minha presa. E aí o que acontece? Vocês sabem que há todo um racismo religioso que estrutura as relações institucionais no nosso país e que na prisão se apresenta como gravíssimo por conta do avanço das religiões neopentecostais, principalmente nessas instituições. Então, para que se tenha cuidados espirituais no âmbito das religiões de matriz africana dentro do sistema prisional, a coisa se agrava, é muito difícil. Quando você tem uma líder religiosa, uma pessoa de cargo, de santo dentro do presídio, você precisa mover um aparato para que essa pessoa continue com a sua relação de cuidado espiritual sobre ela mesma e com a comunidade. Então, houve ali, quando eu a encontrei, a gente começou a movimentar uma rede em Salvador, ali no nosso pequeno território, né, de pessoas da comunidade, para que essa relação de cuidado continuasse se implementando, e a gente está fazendo isso. Eu estou dando um exemplo. É micro, mas são esses exemplos que se multiplicam de formas invisíveis, nisso que a gente chama de Brasil, é nisso que me parece que cada vez mais nós que fomos educadas e educados, eu sou uma delas, a confiar na macropolítica partidária, com essa quebra de pacto e essa ruptura, a gente está sendo, pela própria história, levadas a olhar para essas outras formas de construção de estratégia. Não é só de sobrevivência, não. De projeto de comunidade, que são projetos democráticos, não no sentido do Estado Nacional, mas no sentido da formação, consolidação e enraizamento das comunidades. Né? Então, eu acho que a gente está cada vez mais sendo levadas para ver, não é? Para entender, para participar, para acionar e para sermos acionadas por esses movimentos. E no que diz respeito a... Quando o Crislane fala da LERJ, eu gostei muito da resposta de Tula,
é exatamente essa a perspectiva. Quem está levando a questão? Isso nos chama atenção, Crislane, e aí eu vou deixar uma última provocação aqui. Toda uma governança, Tula fala no início da atuação dela aqui, da incidência, de um projeto de governança sobre a morte e vida das comunidades negras e indígenas nesse país. Então, observe, esse rapaz jovem, essa menina jovem, já está sob a égide da violência do Estado naquilo que se chama com um eufemismo de sistema socioeducativo, né? Que é a linguagem mais contemporânea, progressista para chamar. Mas essa linguagem não muda o que acontece lá. E vamos pasmar quando a gente escuta a própria jovem negra, o próprio jovem negro, quando a gente vai fazer a incidência nesses espaços, dizer: que bom que eu tenho a CASE, porque senão eu estaria na rua. Veja como o processo de aprisionamento mental das nossas comunidades é extremamente preocupante. Bom, esse processo de governança da vida negra vai se dando através de várias instituições carcerárias, a escola como uma delas, desde aquilo que se chama romanticamente de infância, que para nós não é dado ter, até a vida adulta, até se chegarmos na fase de idosas e idosos. E esse projeto de governança violenta das nossas vidas é um projeto de todo e qualquer governo que chega ao poder no país. É um projeto da esquerda também. Eu acho que a gente vai precisar não só se confrontar com essa realidade trágica de que no nosso país o projeto de governança pela morte e pela punição é um projeto da esquerda também. A gente não precisa só se confrontar com isso, porque os dados estão aí. No governo do Estado da Bahia, a gente tem quantos mandatos de governo de esquerda? Já estamos entrando no 5º. E o extermínio da população negra só aumenta. É um projeto da esquerda. E a gente não vai poder só se confrontar com isso. Nós, professores, a gente vai ter que mudar nosso discurso na universidade pública. E aí eu estou chamando para mim. Eu sou professora da Universidade Federal da Bahia. Né? A gente está aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade do Estado da Bahia, que é uma universidade precursora nas políticas de ações afirmativas, né? E na relação entre macropolítica partidária e política educacional. Mas a gente vai precisar deixar de ser refém. E eu acho que sim, estamos começando a fazer isto de uma forma talvez um pouco mais visível. Não estou dizendo que isso começou agora. Desde sempre, há movimentos negros que não se integram a qualquer projeto político. Eu vou falar um pouco dos Corpos Indóceis e Mentes Livres, que é essa organização de mulheres negras da qual eu participo há 14 anos, sou uma das lideranças, e nós não aderimos a nenhum projeto de política partidária no Brasil, nem na Bahia, e a gente está produzindo esses livros, são os discursos de mulheres negras presas, é literatura de mulher negra marginalizada, criminalizada, sentenciada, encarcerada, está cumprindo pena. Essa produção, me desculpem falar disso, mas eu preciso registrar, é feita voluntariamente, é edição, é revisão, é impressão, é o tempo de produção de todo esse trabalho. E tudo que é vendido com um livro desse reverte para a mão das próprias mulheres negras presas. Isso é um projeto. Como Tula falou, há vários, milhares, milhões de projetos em vários setores, em várias áreas, em vários territórios, como a Tula diz, com várias metodologias, e a gente está fazendo isso contra o Estado, acusando o Estado, denunciando o Estado, sob as ameaças do Estado, com muito pouca proteção, correndo risco, mas a gente continua fazendo. Então, hoje, a minha humilde aposta, e a de muitas companheiras que eu tenho visto e admiro, é nesse percurso. Eu agradeço as perguntas de vocês, o tempo, a paciência, vocês ficarem aqui, enfim, já com fome, muito provavelmente, e que essas conversas se irradiem para além desse momento, é o que eu desejo. Obrigada, professora Lobélia, que é uma trabalhadora abolicionista também desse sistema carcerário. Ela não falou do trabalho dela, mas procurem saber. Obrigada, Denise.
Então, queria pedir desculpa, que eu sei que tem participantes que ainda queriam encaminhar questões à mesa, mas a gente já passou do horário, a gente precisa encerrar, né? A gente tinha que encerrar às 13 horas. Agradecer muito às professoras Denise e Atula, dizer que foi um prazer ter, né, participado, dividido a mesa com vocês, ter mediado essa mesa, agradecer a participação de cada um de vocês e lembrar que às 14 horas a gente retoma com grupos de trabalho e sessões coordenadas, tá bom? Uma boa tarde aí a todos. E lembrando, quem quiser adquirir o livro da professora Denise, aproveitem que ela está aqui para autografar. Bom, uma boa tarde aí a todas, todos e todas. Eu quero